Hoje nós temos um convidado importante, nosso vereador de Curitiba, Renato Freitas, do Partido dos Trabalhadores. Queria pedir aqui que vocês chamassem mais gente para estar acompanhando aqui ao vivo. Nós vamos relatar um pouco aqui a situação que o Renato está passando lá em Curitiba. Renato foi eleito vereador agora, teve uma expressiva votação e, pasmem, está sendo ameaçado de cassação simplesmente por ter opinião como vereador da nossa capital Curitiba, aqui no Paraná. Então queria pedir que vocês acompanhassem aqui um pouco a minha conversa com o Renato. Eu vou aguardar um pouquinho aqui. O Renato já está aderindo, né? Transmissão ao vivo. Curtam aí, comentem, né, um pouco. Quem já conhece um pouco a história do Renato, deixa aí o seu comentário. Quem já sabe o que está sendo tramado por alguns vereadores da capital Curitiba, deixa aí o seu comentário. E, é claro, a gente vai ouvir do próprio Renato, né, como que isso aconteceu, de que maneira tudo isso se deu. E, é claro, eu vou trazer também aqui a minha opinião. E hoje é um dia muito simbólico, pessoal, que está sendo julgado agora, lá nos Estados Unidos, o assassino do George Floyd, aquele cidadão americano, negro, que foi morto, foi assassinado, né, com sufocamento, com o joelho, com a cara no asfalto. O julgamento está acontecendo agora. Renato é uma liderança negra, um jovem da periferia, advogado popular, o nosso vereador eleito com uma expressiva votação. Eu vou tentar, mais uma vez aqui, conectar o Renato. Ele não está conseguindo aderir aqui. Eu fiz mais um convite para ele. Acho que agora ele vai conseguir entrar aqui. Nós vamos bater um papo com o Renato. Mandar um abraço aí a quem eu estou conseguindo ver os nomes aqui. É muito nome na tela. Grande Renato, boa noite. Salve, Zeca! Firmeza! Boa noite! Seja bem-vindo, viu, Renato? Seja bem-vindo. Eu estava aqui te apresentando um pouco, estava aqui falando de forma bem resumida, né, o que está acontecendo aí na Câmara de Vereadores, um pouquinho da sua história, né? E estava, inclusive, citando, viu, Renato, que hoje é um dia emblemático, né? Porque está nesse momento acontecendo, está quase sendo concluído, né? O julgamento do assassino do George Floyd, né? Aquele negro americano, né? Que foi assassinado, morto, né? Com a cara no asfalto, o joelho do policial estrangulando ele. O julgamento está acontecendo agora, nesse instante e nesse momento. Renato, queria, até porque tem seguidores aqui da minha página, tem seguidores da tua página, né, no Instagram, né, queria que você brevemente aí se apresentasse, né, falasse quem você é, contasse um pouquinho da sua história, e aí vamos entrar direto já na segunda parte aí, né, do que de fato está acontecendo aí na Câmara de Vereador de Curitiba, né? Estão querendo transformar opinião em crime, né? Me parece censura, mas é de você que eu vou querer ouvir isso. Seja bem-vindo, Renato. Salve, salve! Obrigado, Zeca, pela oportunidade de estar trocando uma ideia contigo. É para mim sempre um prazer enorme aí estar nessa sintonia aí com você, que muito bem representa o nosso partido aí em Brasília, é nós. Pô, aqui, meu nome é Renato, para quem não me conhece, é Renato Freitas, sou vereador aqui de Curitiba, estou no meu primeiro mandato. Sou uma pessoa aí, a minha família é uma família simples, né? Família migrante, a gente veio, minha mãe é do Nordeste, da Paraíba, eu nasci em São Paulo, morei aqui na região metropolitana de Curitiba por muito tempo, fui empacotador, repositor, balconista de sorveteria, enfim, um rapaz comum aí, jovem, negro, pobre, abandonei os estudos ainda muito cedo e depois voltei a estudar, tomei gosto pelo estudo e a partir do estudo da universidade me formei em Direito e sempre fui um adepto, né, da cultura hip hop. A cultura hip hop me salvou e me impulsionou, além de me salvar, me impulsionou para que eu fosse para essa área da política, né? A gente sempre fez política, mas nunca com essa consciência, né? De que era política, de que era institucional, de que era formal. A gente fez a política do bairro, a política do dia a dia, e quando entrei na universidade eu percebi que tudo aquilo que a gente fazia era política, tinha sim o seu valor, e fui para a disputa, e nessa disputa aí saí vitorioso agora no ano de 2020,
2020, nessa eleição última de 2019 que passou, e agora, com 4 meses apenas aí de mandato, aí a gente já está sofrendo aí as primeiras represálias, estão vindo as primeiras consequências das nossas ações e das nossas lutas, aí, que para a gente não é motivo nem de temor e nem de lamento. Pelo contrário, é motivo de orgulho. Renato, a sua história é fantástica. Você sabe que eu sou um admirador seu já há alguns anos, né? Antes mesmo da sua vitória como vereador. A gente tem tido a oportunidade de conversar. Já tivemos ao vivo, né, no Instagram, já tivemos ao vivo no Facebook, antes de você ser vereador, agora já, depois da sua eleição. Sua votação aí foi importantíssima, né, junto com vários outros companheiros e companheiras. O PT da capital Curitiba teve uma vitória imensa, né? Nós saímos de uma vereadora, passamos a ter 3 representantes. A professora Josete foi reeleita, elegemos também a Carol D'Artora, né? E você é nosso representante aí na capital. Então, quero reafirmar aqui que admiro a sua história de vida, a sua luta, né, na periferia, a sua história política, e a gente está empolgado com o seu mandato, né? O Brasil, na verdade, olha com atenção para Curitiba, né? O Paraná todo olha para atenção para Curitiba quando um jovem da periferia, negro, muitas vezes perseguido, discriminado, né, consegue ocupar um espaço com a sua galera, com a sua turma, né, na política do nosso país, na política do nosso estado e na política principalmente da capital, que é a cidade mais importante do Paraná e uma das mais importantes do Brasil. E fico feliz, Renato, de ver que você segue firme, você não está se intimidando, né, diante dessas ameaças, dessas tentativas de censura. Inclusive, pessoal, vocês que estão assistindo aí, eu acho que nós temos que denunciar isso para o Brasil todo. Essa discussão não é só de Curitiba, essa discussão não é só do Paraná. O Brasil todo tem que saber quem é o Renato, a história que ele acabou de contar aqui, e tem que saber o que estão tentando fazer com ele na Câmara Municipal de Vereadores em Curitiba. Para mim, viu, Renato, eu quero que você explique, mas para mim está claro que tem aí por trás disso todo um ranço de preconceito, de racismo, tem por trás disso toda uma discriminação em relação ao próprio jovem na política, né? Tem por trás disso toda uma tentativa de te calar, de te censurar. Quem é vereador, Renato, você sabe disso, mas é bom que nossa galera aí repercuta, né? Quem é deputado estadual, quem é deputado federal, senador, tem entre a sua principal, eu diria até, não só atribuição, mas obrigação, parlar, né? O nome parlamentar, inclusive, ele vem, né, da palavra, acho que em latim, né? Parlar, falar. E como é que os vereadores querem te caçar? Porque você está falando, porque você está tendo opinião, porque você está questionando, está criticando. Como é que surgiu essa história? Foi logo no começo, já em janeiro, fevereiro? Foi mais agora? Surgiu de um fato, né, específico? Vamos começar do início, né, do começo. Zeca, eu acho que começar do começo é sempre uma boa pedida, né? Em 2016 foi a minha primeira candidatura para vereador de Curitiba. Não tinha tanta perspectiva, nunca tinha me candidatado antes e muito menos me envolvido em representações, seja elas DCE, centro acadêmico, embora sempre participei da política estudantil, nunca achei que, e também nunca viram em mim, sobretudo no ambiente elitista, que é o curso de Direito, etc., nunca me coloquei ou me colocaram, né, nessa posição de representação maior de presidente, secretário, etc. Então, em 2016 eu fui só para cumprir a chapa mesmo. E fui muito bem votado, tive 3.500 votos. E já nesse ano, eu fui abordado pela Guarda Municipal enquanto fazia campanha no centro de Curitiba. Fui humilhado pela Guarda. Eu apresentei a minha documentação que eles pediram na abordagem, e a minha documentação naquele momento era a minha carteirinha da UAB, que é a minha identidade civil e profissional. Sou advogado, já estava formado naquele momento, já tinha passado no concurso de Defensoria Pública, trabalhei na Defensoria Pública por um determinado momento, mas a polícia e a Guarda Municipal daqui de Curitiba é tão racista que no horizonte simbólico de representação deles, não poderia ser eu, de fato, um advogado ali no Largo da Ordem, no Centro Velho de Curitiba, conversando com meus outros amigos, todos de origem humilde como a minha, pobres, negros também, e abordaram e ameaçaram me prender porque supostamente o meu documento era falso.
segundo eles. Estavam querendo fazer uma pressão na minha cabeça para que eu assumisse que o meu documento era falso e assim eles não precisariam me levar para a delegacia. E isso Isso foi em 2016 ainda. 2016. Isso gerou um debate, eu acabei indo para a delegacia, me prenderam, me algemaram, me bateram, e foi um episódio muito marcante. Assim, a gente conseguiu mobilizar um bom setor progressista da sociedade curitibana, mas foi muito marcante, foi muito traumático. Para mim, eu tinha acabado de sair do mestrado, me tornei mestre em Direito e, ao mesmo tempo, não podia exercer o mínimo da minha cidadania, que era o direito de ir e vir e permanecer. Em 2018, durante a campanha para deputado estadual, da qual também ganhei 15.663 votos, foi uma campanha muito boa, viajamos todo o interior do Paraná. Voltando dessa viagem do Paraná, passamos por uma praça, eu e mais 3 amigos, todos negros, passamos por uma praça. Nessa praça, a gente falou, sobrou uma ou 2 caixas de material de campanha dessa viagem do interior, vamos pulverizar, vamos distribuir aqui, e fechamos com chave de ouro. Era um domingo, umas 6 da tarde, 7 da noite. A gente foi na praça que estava absolutamente lotada, cheia de jovens, e estava eu lá, os meus amigos panfletando. Mesma coisa, chegou a guarda municipal, na política que eles têm aqui de evacuar a praça, e começaram a dar tiro. Primeiro começaram a xingar as pessoas, e eu estava entregando o panfleto para uma pessoa e eu vi uns xingamentos atrás de mim. Mas nunca imaginei que era para mim. E eu pensei, inclusive, que poderia ser uma pessoa que estava recebendo o panfleto de mim. Ela, sim, estava de frente para esses guardas municipais, que depois eu fui ver que eram guardas. Eram umas 4 viaturas, uns 12 ou mais policiais, guardas municipais. E eu olhei, e daí, insistentemente, o xingamento proferido, eu olhei para trás, e o policial, você mesmo, seu lixo, suma daqui, é hora de todo mundo ir para casa, não sei o que, suma. Daí eu olhei e falei, lixo não. 2 que eu tenho direito de ir, de vir, no que eu fui falar permanecer, um exaltado, provavelmente alterado por algum motivo, não sei se é um distúrbio psicológico, ou sob efeito de que substância estava aquele guarda municipal, mas ele veio de trás, não foi nem a pessoa que eu estava no embate, era um de trás, que se sentiu por algum motivo ofendido e já veio e já me deu o primeiro tiro. Esse tiro que gerou essa marca aqui, ó, que as pessoas podem comprovar, né? Me deu esse primeiro tiro que não era nem para ser na mão, era para ser na barriga, bem na altura do umbigo. Eu, por sorte, olhei no reflexo né, que a gente tem, eu já coloquei as 2 mãos assim no umbigo, assim, e foi imediato. No que eu coloquei, eu tomei o tiro, assim. Nossa, foi por sorte. No que eu tomei esse tiro, eu virei de costa. Porque, nossa, eu percebi que a queima-roupa era 1,5 metro de distância. A queima-roupa, olha o estrago aqui. Eu tenho pedaços do projétil de borracha até hoje aqui no meu corpo. Virei de costa. No que eu virei de costa, eu tomei um outro tiro, que pegou aqui no meu cóccix. E daí eu caí. No que caí, entre a calçada e o asfalto, ele me arrastou do asfalto, assim, sangrando, já estava, e me jogou num canto, daí me algemou, me colocaram na viatura e me levaram para o hospital. No hospital falaram que era uma pessoa perigosa, que era um suspeito, e lá eu lembro que o rapaz, que era técnico de raio-x, se recusou a entrar comigo sozinho na sala de raio-x para fazer o exame, porque que loucura, hein? Que eu era algum tipo de criminoso. Então já é uma perseguição. E aí, durante essa campanha de 2020, teve alguns ataques, tudo, mas nada tão violento como isso. E agora, no 4º mês de mandato, já está vindo essa perseguição aí, que é por conta de um debate que nós tivemos, porque eu me posiciono absolutamente contrário ao tal do tratamento precoce, que já foi confirmado, já foi demonstrado, já foi provado que é ineficaz e, além de ineficaz, faz mal para as pessoas. Esse foi o primeiro grande embate que eu tive com essa bancada. E esse debate, ele estava acontecendo no plenário da Câmara, num outro ambiente? No plenário da Câmara. No plenário da Câmara, falaram do kit Covid, falaram do tratamento precoce e levantaram várias fake news. O município tal zerou taxas de contaminação. O centro de UTI, de unidade intensiva do tal município, não tem mais ninguém internado.
tudo graças à ivermectina, à azitromicina e à cloroquina. Isso na Câmara, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 5 vezes. Foi muitas vezes que o tratamento precoce foi defendido ali, e todas as vezes eu falei que isso não era verdadeiro, que era mentira, e numa das vezes aí que eles colocaram a denúncia, eu falei, olha, eu entendo que vocês reproduzem essa posição política sobre o tratamento precoce por ordem e por orientação do governo federal, já que vocês constituem aqui no município a base de apoio ao bolsonarismo. Mas a gente tem que saber também que o bolsonarismo o Bolsonaro foi o presidente que mais produziu em escala industrial mentiras, utilizando as redes sociais, e o gabinete do ódio, né, é uma prova disso. E eu falei para eles, se vocês, pastores, andam ao lado e apoiam o pai da mentira, não preciso eu dizer para vocês quem vocês são. E daí você imagina, né? Que eles ficaram pé da vida, né? Mas eu só dependendo da história dos parlamentos, né? Se a gente olhar no Brasil e no mundo, se a gente olhar a história, o contexto, né? Como funcionava, como funciona as câmaras municipais de vereadores de Curitiba, de outras capitais, né? O debate é algo natural, né? Muitas vezes é um debate acalorado, acontece isso lá no plenário da Câmara, do Senado, do Congresso, acontece nas comissões. Muitas vezes o debate acalorado, a gente tem várias situações que já ocorreram lá na Câmara, por exemplo, chega quase às vias de fato, as pessoas se levantam, né? Tem às vezes até uma certa gritaria, tem lá um empurra-empurra. A gente não vê isso só no Brasil, né? A gente vê isso em parlamentos do mundo afora, e é óbvio que isso não é um crime, né? Isso não é motivo para cassação, né? Há um pedido formal, oficial, né, de cassação do mandato. Você está se sentindo, né, censurado? Você está, né, se sentindo ameaçado? Você acha que é só por esse fato, né, o seu debate sobre a cloroquina, ou tem muita coisa por trás? Tem outros dois fatos, Zé. Tem outros 2 fatos. Esse foi o início do embate, do conflito entre eu, particularmente, e essa bancada aí dos falsos profetas, dos falsos pastores, que propagam a mentira de forma descarada na Câmara dos Vereadores a partir de fake news, né? O segundo debate foi por conta do internamento compulsório, que eles defendem o internamento compulsório para menores de idade, para crianças e adolescentes, sem a intervenção do Ministério Público, que é quem é responsável por garantir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é absurdo, porque eles defendem que os recursos da União esses recursos não vão para o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, que são equipamentos públicos, laicos, gratuitos e que estão em todas as comunidades. Eles querem que esse dinheiro vá para as comunidades terapêuticas, cujos proprietários, não coincidentemente, né, mais de 70% dessas clínicas terapêuticas são de propriedade dessas igrejas. Ou seja, eles querem fazer do tratamento ao dependente químico uma fonte de lucro. E isso daí eu expus também durante o plenário, e expus de forma respeitosa, trazendo os números, o orçamento que foi colocado no governo Bolsonaro no CAPS e nas comunidades terapêuticas, demonstrando a inversão de valores. Teve mais recurso para a comunidade terapêutica do que para o tratamento público, laico e gratuito, que por si só já é um absurdo, mas isso foi absolutamente contrário aos interesses deles. Foi um segundo momento em que houve um choque. E o derradeiro e último, e que de fato motivou essa representação, Zeca, foi o programa Mesa Solidária, do prefeito Rafael Greco. Foi um projeto absurdo para quem está nos assistindo aí. Esse projeto previa a multa para as pessoas que doassem comida para a população de rua. Se você doasse comida, uma blindada ali, que chama, né, na gíria, uma marmita, para um morador de rua, você poderia ser multado em R$ 550. Isso é um absurdo, que é inconcebível, até para quem está assistindo. Será que é verdade? É verdade. Coloca aí no Google que você vai ver. Prefeito desumano de Curitiba pretende multar. Qual o objetivo? Retirar a população de rua do centro da cidade.
não resolvendo o problema da fome e da miséria, e sim tentando escondê-lo. Retiraram primeiro o guarda-volumes, depois retiraram os núcleos de assistência à população de rua do centro da cidade, os abrigos, fecharam essa assistência e depois, por último, agora, queriam proibir que desse comida para essas pessoas. E é claro que eu fui contrário. E 13 vereadores, aí que está a questão, Zeca, 13 vereadores assinaram o regime de urgência para tramitar e ser aprovado a toque de caixa. Dentre esses 13 vereadores está os que me representaram. Pastor Osias, que é vice-líder do governo na Câmara, e pastor Ezequias, que assinaram um projeto tão desumano que vai contra os próprios princípios cristãos, da compaixão e etc. Porque eu divulguei esses nomes, eu sofri e estou sofrendo um ataque muito forte dessa bancada conservadora. Renato, primeiro eu queria dizer que eu tenho acordo, né, e compreendo e tenho lado, né, ao seu lado em todos esses temas aí que você está colocando a sua opinião. E eu acho que é assim, viu, Renato? Mesmo que eu discordasse, né, da sua opinião, eu sempre defenderia, né, o seu direito de falar a sua opinião, de expressar o seu posicionamento. Na verdade, você foi eleito, né? Você representa não só as suas ideias, o seu pensamento, mas você, de forma legítima, democrática, representa, né, aqueles que elegeram você. E, como eu disse, tem o direito e, na verdade, tem a obrigação de se posicionar, de discordar, de criticar. Eu tenho a mesma visão sua em relação a esses projetos. Se eu tivesse no teu lugar, eu estaria com o mesmo posicionamento. E independente do tom, viu, Renato, da maneira como você se posiciona contra, os demais precisam respeitar. Se eles têm o direito de ser a favor, né, de uma proposta como essa, né, da administração municipal, né, se eles têm direito de defender uma tese insana, né, inconsequente, como é a da cloroquina, do tratamento precoce, que ninguém no mundo defende. O Brasil foi motivo de piada no parlamento da França, quando um deputado relatou lá, né, que o presidente aqui até hoje defendia, né, o tratamento precoce, a cloroquina. Se eles têm esse direito de defender essas questões, e nós não vamos pedir a cassação de ninguém por defender, inclusive, algo que pode não, algo que mata, né, um cidadão, né, um paciente de Covid, né, obviamente que eles têm que respeitar e têm que aceitar o seu direito. Eu falei, viu, Renato, na semana passada, falei nessa semana com vários jornalistas, né, dos mais diferentes órgãos de comunicação, né, estadual e nacional. Falei com a direção nacional do nosso partido, com a direção estadual, né, você precisa, merece todo o nosso apoio, né, esse tema não pode ser tratado só aí nas cercanias de Curitiba, na imprensa de Curitiba, tem que virar um tema estadual. Por isso eu quero pedir para quem está assistindo aqui, tem muita gente da página do Renato, tem muita gente, né, do meu perfil no Instagram, que a gente divulgue, né? Na internet tem bastante informação, né, Renato? O pessoal está perguntando aqui qual que é o perfil do Renato, ele vai daqui a pouquinho falar aqui, né, o perfil dele no Instagram, para quem quiser identificar, mas se clicar aqui em cima, pessoal, na telinha, já aparece ali o perfil do Renato, para vocês seguirem ele. Né? O Renato fez vários vídeos. Aqueles seus vídeos, Renato, são muito bem feitos, né? E eles são de uma opinião muito consistente. Você acha que isso também incomoda um pouco, né? O talento que você tem para se comunicar, a maneira como você se destaca, chama atenção, até por você ser jovem, você não é, né, uma figura que é comum a gente ver, né? Infelizmente, é incomum a gente ver na política. Você acha que isso também incomoda um pouco, né? A tua capacidade de ação, de se apresentar? Seus vídeos estão muito bacanas, muito bem feitos. Você acha que tem um pouco aí também, um certo ciúmes, né? Tem um ciúminho aí, Incomoda porque eu consigo colocar o dedo na ferida, consigo demonstrar as contradições do parlamento. Por exemplo, quando eu divulguei esses nomes desses vereadores, 13 vereadores, que assinaram um regime de urgência para um projeto tão absurdo como esse, que é proibir as pessoas de exercer sua caridade, sob pena de multa de R$500. Isso é um absurdo. Tanto que repercutiu mal na mídia e eles retiraram o projeto também do dia para a noite. Mas também do dia para a noite assinaram esse regime de urgência. E eu, a partir dos meus vídeos, consegui divulgar isso e fazer com que tivesse lá 20, 30, 50 mil visualizações. E é claro que daí eles começaram a sentir a pressão da opinião pública, né? Muito por conta da nossa denúncia e da forma com que a gente fez essa nossa denúncia.
Mas, Zeca, você falou um ponto que eu acho nodal, que eu acho central nessa questão, que é o seguinte: mesmo que não se concorde, as pessoas têm direito de exercer a sua liberdade de expressão, principalmente quando ela é vinculada à liberdade parlamentar de expressão. E na verdade, porque né, a Renato? nossa fala é um ato político. E, Zeca, não só. Se liga só. Zeca, preferi, logo que eu divulguei esses 13 nomes, veio um vereador na Câmara, na sessão, e fez algo que eu nunca faria. E que eu não concordo. Sabe o que ele fez, Zé? Ao invés de justificar por que ele assinou o regime de urgência num projeto tão absurdo, ao invés de adentrar a questão no mérito e debater conforme tem que se debater num plenário, numa casa do povo, numa casa legislativa, ele apontou para mim e se valeu de estereótipos racistas e falou para mim o seguinte: mano, você não é mano. Você deve estar chapado, né? Maconha, né? Olha o nível, Zeca. Uma pessoa que não teve condição de defender o seu próprio posicionamento político depois de exposto, ao invés de atacar, então, o meu argumento político, já que ele não conseguia defender o dele também, não conseguiu defender o dele, não conseguiu atacar a minha posição política e partiu para um ataque preconceituoso como esse, que é me atacar pessoalmente, dizendo que eu estava chapado, que eu era mano, num sentido pejorativo, e mesmo assim eu, que poderia ter representado contra ele no comitê de ética, escolhi, Zeca, e prefiro continuar escolhendo não representar. Porque quando a palavra chegou até mim, eu dei uma resposta à altura, sem me ofender, sem se rebaixar ao nível dele, e demonstrando por que a gente é necessário na política, porque é tão importante a nossa representação de jovem, negro, da periferia. E eles vão ter que se engolir, eles vão ter que se acostumar com a nossa presença. Eu acho que isso a gente está cumprindo muito bem na Câmara dos Vereadores, fazendo eles se acostumar conosco. Renato, eu vou pedir depois para você ou para a tua assessoria, né, junto com a minha equipe, pegar aí, né, os nomes de todos os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Curitiba. Eu faço questão de pegar o nome e detalhar bem quem são os vereadores que vão estar lá no Conselho de Ética. Quantos vereadores compõem o Conselho de Ética? Olha, boa pergunta. Eu vou falar o nome de alguns aqui que eu sei de cabeça. Vereadora Noêmia Rocha, vereador Éder Borges, vereador Pastor Marciano, vereador Indiária Barbosa, Demian Couto, e mais uns 2 ou 3 aí, o Dalton Borba, presidido pelo vereador Dalton Borba, mais eu acho que 2, eu acho que são 8 pessoas. Se você me perguntar, Renato, quem são os deputados que compõem o Conselho de Ética, eu também não sei, né? De nome eu não sei quais são. Né? Se você me perguntar, viu? Se você me perguntar quais são os deputados que compõem a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, daí eu sei, que é um espaço que, é claro, a gente preza, sabe da sua importância, e a gente acaba focando nisso, né? Quem se foca no Conselho de Ética é porque tem medo do voto, tem medo do mandato popular, tem medo da representação e quer ali no Conselho de Ética coibir. É claro que se quem tem um mandato comete um crime, mata alguém, estupra, né, aí sim, acho que é passivo, rouba, né, é passivo de você tratar no Conselho de Ética. Eu sei que tá muito longe disso o que está acontecendo aí. Sim. Então a gente vai pegar os nomes, viu, Renato? A gente vai depois detalhar isso, divulgar, porque, como eu falei, isso tem que virar um tema nacional. Tem, inclusive, alguns jornalistas me perguntando. E eu queria pedir, Renato, que você, a sua equipe, fosse nos mantendo informado dia a dia, semana a semana, desse trâmite, desse acontecimento. Quero fazer um apelo público aqui, viu, Renato, que eu acho que todos que estão assistindo podem fazer, né, que os vereadores que fizeram esse pedido de cassação voltem atrás, não cometam essa insanidade democrática, que hoje é o Renato, amanhã pode ser eles. Eu já vi muita gente se dar mal lá na Câmara dos Deputados, achando que, né, o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Então, eu queria fazer um apelo que os vereadores repensassem essa atitude, essa decisão, né, que aqueles que não estão apresentando o pedido de cassação, né, defendessem também o seu direito à fala, o seu direito à opinião, que é algo totalmente óbvio. Então, a gente vai continuar acompanhando, a gente precisa que você nos mantenha informado. Continue com muita fé, viu, Renato? Com muita coragem. A sua luta não é só sua,
de um contingente muito grande, né, de pessoas que você representa, não só que votaram em você, eu tenho certeza, Renato, que hoje você representa muito mais gente que às vezes não te conhecia, por isso não te deu voto e agora passou a conhecer a sua luta. E esse episódio, Renato, ele tem que servir para te tornar ainda mais conhecido, ainda mais forte. Você tem que ser deputado estadual, deputado federal, senador, né? Você tem um horizonte aí muito grande, é jovem, é batalhador, é uma pessoa talentosa, uma pessoa muito honesta, muito correta. Então a gente está aqui não só na torcida, mas fazendo a luta no dia a dia com você. Que outro detalhe, para a gente já ir concluindo aqui, Renato, você gostaria de mencionar e de explicar? Assim, que você acha que é importante o pessoal que está assistindo aqui também repercutir? Que primeiro que todos saibam, e eu acho que isso é a denúncia mais grave, que estão se utilizando do Comitê de Ética para fazer uma representação por falta de decoro, por uma mera divergência de opiniões, e porque eu chamei de mentirosa, fraudulenta, trambiqueira, o tratamento precoce para coronavírus, porque isso é comprovadamente uma fraude. Agora, tentar me censurar, me calar e me denunciar no Comitê de Ética porque eu falei que é fraude, aquilo que é fraude, primeiro, isso é atentar frontalmente contra a verdade. Segundo, é uma tentativa rasteira de censura. E terceiro, Zé, que eu teria que falar aqui é o seguinte, teve um precedente recente na Câmara dos Vereadores, vou citar dois. Um, de uma vereadora que inclusive foi presa dentro da Câmara dos Vereadores, por rachadinha, por uma série de esquemas de corrupção, mas no Comitê de Ética foi absolvido. Dois, pela justiça foi presa, saiu presa, perdeu o mandato, tudo, mas no Comitê de Ética foi absolvido. Dois, vereador que foi fotografado dando cesta básica durante a campanha com adesivos de campanha grudado na cesta, no pacote do feijão e do arroz. Vote fulano de tal no pacote de comida da cesta básica. Nepotismo cruzado. E não teve nenhuma consequência para essas pessoas. Por quê? Porque fazem parte da situação. Ou seja, isso está sendo uma perseguição política rasteira e covarde e que não vai nos calar. Tem um tema, viu, Renato, que a gente pode até aprofundar daí numa outra conversa, vou te passar, inclusive, algum subsídio, né? Que é quanto à constitucionalidade de uma tentativa de cassação a partir, né, do exercício da opinião, da fala, do direito que você tem, né? Quando a gente vai lá estudar na Constituição o que é a imunidade parlamentar, na verdade, a imunidade, alguns pensam, né, que é para cometer crime, na verdade, não é. A imunidade é justamente para que o parlamentar, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, possa se expressar, possa fazer questionamentos, possa fazer denúncias, possa contraditar, possa argumentar, sem ser penalizado por se utilizar, né, da opinião. A imunidade, na verdade, a essência dela, não só na Constituição brasileira, mas se a gente olhar pelo mundo afora, é uma imunidade que você tem, né, para você não ser prejudicado, você não ser penalizado por exercer o teu papel de falar, de ter opinião, de criticar, de denunciar e de questionar. Então, a gente tem que levar, acho que essa situação aí muito além, viu, como eu disse, né, das cercanias de Curitiba. O que você precisar, viu, Renato? Conte não só comigo, tenho certeza aqui que meus 113 mil seguidores aqui do Instagram vão te conhecer, vão compreender, vão pesquisar esse tema, vamos tentar pautar isso ao máximo na imprensa nacional, na imprensa estadual. E, como eu disse, já disse no Diretório Nacional do PT, já disse no Diretório Estadual, né? Todos nós temos que assumir a sua luta, porque a luta não é sua, né? Primeiro é a luta do direito à fala, do direito à opinião, é a luta da democracia, do direito a exercer o mandato, e ninguém pode rasgar, né, esse princípio até constitucional que quem é eleito tem de ter uma opinião. Então, força aí, viu, Renato? Muita fé e coragem. Se cuide, é claro, né? Como eu falei, a Câmara é um espaço de relacionamento político, né, que precisa ser feito, articulado, exercido. Tenho certeza que os nossos vereadores vão te defender, e os vereadores que são democratas, né, que compreendem, né, e respeitam o eleitor, respeitam o resultado das urnas, vão agora, mais cedo ou mais tarde, né, vão estar ao seu lado. E fica aqui sempre o apelo, né? Quem embarcou, né, numa tentativa como essa de censura, numa demonstração de preconceito, de tentar caçar a opinião e o mandato, que desista disso, que, né,
combata você, né? Dispute com você no campo das ideias, Na no campo das política, das propostas, ideias. no campo das realizações. Aí é bonito. Aí a gente respeita, né? Agora, a censura, né? A ameaça da cassação do mandato não pode, não deve prosperar. Que bom que você está sereno, tranquilo, firme, forte. A gente te admira muito e nós queremos ver você muito maior aí do que apenas vereador em Curitiba. Você sabe disso, né? É nóis, cara. Tamo junto, só tenho a agradecer. Eles puxam o nosso tapete achando que a gente vai cair, mas a gente vai voar. Isso aí, Renato. Se tem alguém que tem que cair, é o Bolsonaro. Esse sim cometeu Pra crimes, ontem. esse sim é um genocida. Está aí agora a CPI da Covid. Começa a funcionar semana que vem. Nós vamos colocar quente, viu, Renato? Para o lado dele e vamos colocá-la na CPI da Covid. É essa questão do tratamento precoce, que na verdade foi um tratamento criminoso. A produção de Com cloroquina vai certeza. ficar provada, viu, Renato? Na CPI, que foi uma ação criminosa, deliberada, para criar confusão na cabeça da população, matou gente e foi para favorecer Muita alguns gente. laboratórios que vendem a cloroquina. Então a CPI começa a funcionar a semana que vem, vai te dar muito subsídio, inclusive, aí, viu, Renato, para o bom debate. Então, se tem alguém que tem que cair, se tem alguém que já deu motivos suficientes para ser caçado, impeachmentado, é o Bolsonaro. Esse sim criminoso. Nós não pedimos o impeachment do Bolsonaro nunca, viu, Renato? Pela opinião dele, pelos posicionamentos que ele tem. Nós pedimos, né, pelas atitudes criminosas, né, pelas consequências nefastas que ele trouxe à economia do país, à liberdade, ao meio ambiente e agora à saúde pública com a pandemia. Renato, uma boa noite, um abraço bem grande a você, aos teus seguidores, aí, a tua equipe, fé e coragem, e mantenha a gente informado e faça todo o trabalho de defesa necessário aí, você vai sair vitorioso. Vai sair um gigante, que você já é. Um abraço. Valeu, Zeca. É Até nóis. mais. Boa noite, pessoal. Bom feriado amanhã. Até mais, pessoal. Boa noite. Ajudem o Renato aí nessa batalha.